Um patrão versus 30 demitidos. Marcelo Oliveira, diretor de operações do Grupo Educacional IETAM. É óbvio que eu estaria aqui para comentar, dar minha opinião sobre esse debate. Teatro, foi encenado, não foi? É real, não é? Eu tô aqui para dar minha opinião como empresário, como gestor e também como um profissional que trabalhou CLT, que lida com pessoas todos os dias. E o nosso objetivo, o objetivo do Grupo Educacional IETAM, é potencializar a tua carreira profissional, o teu crescimento profissional. Então nós vamos pegar esse debate e olhar no detalhe os pontos positivos, os pontos negativos, vou expressar para vocês a minha opinião e o principal, eu peço para que os senhores observem, assistam a esse episódio com um olhar mais crítico, com o copo vazio, a mente aberta e com um olhar estratégico para vocês entenderem. Na verdade, é uma grande oportunidade de vocês entenderem como é que funciona a cabeça de um empresário. O que o empresário ele quer, o que o dono de uma empresa ele quer, o que um gestor quer. Entendendo isso, vocês vão ter ferramentas e repertório para trabalhar e atuar de forma estratégica visando o crescimento profissional de vocês. Aqui o Thales dá vários direcionamentos práticos que quem estiver atento, não estiver olhando de forma crítica, julgando de forma negativa o que ele está falando ou o que os demitidos estão falando, se você não se colocar de um lado ou do outro e assistir a esse episódio com o objetivo de entender e aprender e colocar em prática o que está sendo ensinado aqui, você vai crescer profissionalmente sim. Independentemente se você vai trabalhar CLT, se você está empregado, se o teu objetivo é empreender. Vamos lá, eu vou colocar o episódio aqui. Empresa não é ONG, que não entrega resultado é demitido. Vamos lá, vamos ouvir ele aqui. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem, e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, é o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele, essa parte humana. Eu ainda nem ouvi o que o Thales vai falar, tá? Eu vi o que essa moça levou em consideração aqui e eu vejo que ela traz muito a saúde mental, o aspecto emocional do colaborador, do profissional e o quanto que isso impacta na entregabilidade de resultados. Isso é óbvio, não existe um botão que a gente aperta e separa o profissional do pessoal. E nós somos seres emocionais, nós vivemos sentindo emoções. Algumas pessoas acabam retraindo, outras pessoas conseguem sentir com mais facilidade, mas nós somos seres emocionais. Não existe também a menor possibilidade de uma pessoa ser extremamente constante. Nós temos sim dias bons e dias ruins. Nós temos sim oscilações emocionais. E tá tudo bem. Nessa situação aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai rebater essa opinião falando o seguinte: antes de desligar um colaborador, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Antes de um gestor, de um empresário desligar um colaborador, o colaborador, ele sente que ele vai ser desligado. Ele percebe que ele vai ser desligado. Ele tem essa autopercepção e ele consegue ter essa autoanálise. Começa com o gestor já não demandando tantas atividades para ele, não cobrando mais, não delegando mais, não confiando mais, se afastando um pouco mais desse colaborador, porque de fato já não se existe uma relação de confiança. O certo, o correto seria isso acontece. O colaborador, o profissional, ele recebe um feedback, não melhora, recebe outro feedback, não melhora, é extremamente reativo à mudança, é extremamente reativo a posicionamentos focados ali em um desenvolvimento de um ponto que precisa ser melhorado. A pessoa não consegue lidar com críticas. E uma das habilidades, uma das características de um adulto saudável psicologicamente falando, um adulto maduro psicologicamente falando, é um direcionamento focado na verdade. Às vezes um feedback
de um gestor, um feedback de um colega de trabalho, é justamente ali com o objetivo de fazer com que aquela pessoa melhore. Mas ela tá tão apegada à criança ferida que mora dentro dela, à criança rejeitada, que ela encara aquilo como se fosse de fato um ataque. E na maioria das vezes não é. E quando essa pessoa encara como se fosse um ataque, ela acaba se bloqueando para o desenvolvimento. Ela acaba impedindo o crescimento dela dentro da empresa. Porque tudo, ela vive com um óculos. Nesse óculos é a lente da rejeição, da criança abandonada, da criança ferida. E essa criança ferida tá o tempo inteiro pronta para rebater um ataque. Tudo que se fala é ataque. Ela não consegue olhar para a verdade com um olhar direcionado para a verdade e entender que aquilo ali é apenas um cuidado do gestor para que ela melhore. Enquanto o teu gestor ele tá se preocupando com você, enquanto o seu gestor ele olha para você e tá dando feedback positivo, feedback negativo, da forma correta, com intencionalidade, dando caminhos para você se desenvolver e crescer profissionalmente, ainda existe esperança. Mas a partir do momento que esse gestor ele para de delegar, de cobrar, de te acompanhar, é um forte indício de uma demissão. E ele fala aqui o seguinte: quem não dá resultado é demitido. Ela fala, esse profissional precisa ser acolhido, precisa ser ouvido, precisa ter escuta ativa. Os empreendedores têm, a grande maioria, se não tiver, estão liderando da forma errada. Se teve feedback, ouviu, a pessoa não melhorou, já foi feito ali aproximadamente uns 3 a 4 apontamentos referentes a esse ponto de melhoria, a pessoa não melhorou, eu como acadêmico de psicologia já falo aqui pra vocês, ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se for bom pra ela, se ela conseguir observar naquela mudança um significado, um propósito, um benefício. Se não tiver isso, a pessoa não vai mudar. Não tem como eu pegar um gato e forçar o gato a latir, nem pegar um cachorro e forçar o cachorro a miar. O gato mia, o cachorro late. Às vezes a gente tem um gato que quer que o gato comece a latir. Não tem como fazer essa mudança. Não tem como, não existe. Ninguém muda ninguém. Essa mudança, ela vem sempre de dentro pra fora. Até esse desenvolvimento da maturidade profissional, pessoal, ela deve ser intencional. Você que deve buscar e desenvolver isso como se fosse pra academia. Você que deve buscar o seu amadurecimento como pessoa, a sua saúde emocional e saúde psicológica. Porque, no final das contas, um homem nada mais é do que ele faz de si mesmo. Então, se ele faz de si mesmo, o que ele faz de si mesmo é o produto dele, ele que é o responsável por desenvolver e implementar essa mudança e buscar o seu amadurecimento. Beleza. Nesse contexto aqui, se a pessoa não tá dando resultado, já foi dado feedback, já foi colocado já foi feito o apontamento dos pontos de melhoria, a pessoa não melhorou, sim, ela vai ser desligada. Como alguns empresários falam, vai ser promovida ao mercado de trabalho. Vamos ver o que o Thales fala. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto que você trouxe pra mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano pra essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estão super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais. Ninguém é demitido por ter um dia ruim. Demitir uma pessoa custa em média... Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Presta atenção. Demitir custa muito mais. É muito mais custoso, grana, do que contratar. Nós, empresários, nós, gestores, não gostamos de demitir uma pessoa. A gente não vibra, a gente não comemora. Não, pelo contrário. A gente prefere que aquela pessoa, ela dê resultado, ela se desenvolva dentro da empresa. Então, já tira essa crença da cabeça de vocês, que o empresário, o gestor, quer demitir. Não. Essa demissão, ela é construída, não é do nada. Marcelo, mas existem situações que essa demissão acontece do nada. Eu sei, eu já trabalhei em fábrica e às vezes em período de recessão, tem férias coletiva e tem demissão em massa para redução de custo. O camarada não fez nada. Só que na hora de decidir, de escolher quem que vai ser demitido, eles não pegam aleatoriamente, bota aquela fórmula da matemática de probabilidade, estatística, análise combinatória, vamos pegar aqui aleatoriamente, permutação. Não. Existem sim as pessoas que eles olham e falam, essa pessoa aqui não produz tanto, vai ser esse grupo. Então, óbvio que as demissões não são ocasionadas somente pela falta de entregabilidade de resultado. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Thales. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demitir. Olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer com que porque assim, não vai fazer, porque assim, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida
demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau, e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou, e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro pra fundação. Por isso que eu Ou acredito... talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar. Uma fundação não tá visando lucro. É por isso que eu acho um pouco desconexo, assim. Não tô falando da fala do Tade, mas das pessoas que sentam na frente dele, não tem tanta clareza no que tá... Parece que tá forçando ali, que tá forçando a barra pra discordar do cara, de qualquer jeito. Só que eles não tiveram uma escutativa. Por isso que eu falei pra você. Entendi, Escute então, os seus você tá funcionários. vendo a Escute os seus Mas pensa bem, funcionários. Isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve Sim. com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver o... Assim como também não dá pra pegar todos os casos de demissão e falar que são por falta de produtividade, que também não é, né? Também não é. Então também não dá pra generalizar o que ela tá falando e também não dá pra generalizar o que ele tá falando aqui. outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata, isso Sim. não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. com uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Não. Necessariamente não. Não é porque a companhia deixou de ver valor naquela pessoa. Como eu falei anteriormente, pode ser que seja uma demissão em massa, período de recessão na área industrial. Isso como tem. Se você está assistindo esse vídeo aqui, acompanhando, eu comentando sobre esse debate, e você é da área industrial, certeza absoluta que você entende o que eu tô falando. Às vezes tem demissão em massa, recessão, o país está num período ruim, eles demitem uma galera de uma vez só. Então não é porque a companhia deixou de ver valor. Valor tem. Na verdade, a companhia queria que essas pessoas estivessem lá, só não tem grana pra pagar. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala: esse funcionário não tá performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores às para ver vezes não é como os funcionários motivação, às estão? vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então às vezes essa pessoa, ela tá causando prejuízo pra companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Se você tá me ouvindo aqui e você precisa de motivação para exercer aquela função, aquele trabalho que você se predispôs a fazer, pelo amor de Deus, pare de encarar a vida dessa forma. A motivação, ela vai fazer só você iniciar. Mas o que te mantém constante, que é o que ele fala no início, que não é o problema, não é a pessoa ter um dia ruim. O problema é a pessoa ter vários dias ruins no intervalo muito curto, no período muito curto. O problema não é oscilar. O problema é, numa reta, a pessoa ela não consegue nem crescer. Ela tá o tempo inteiro oscilando e aqui embaixo. Uma coisa é você subir, dar uma pequena oscilação aqui em cima e continuar subindo, aí oscila, continua subindo, oscila. Outra coisa é você vai pra cima, desce, vai pra cima, desce, sobe um pouquinho, vem no meio, desce mais pra baixo ainda, depois oscila. Não tem como. Você acaba prejudicando o trabalho da pessoa que tá do lado. Você acaba prejudicando todas as outras famílias que dependem dessa empresa, dependem do resultado, do faturamento dessa empresa, do trabalho em conjunto, da equipe como um todo, acaba sendo prejudicado por uma única pessoa que fica esperando uma motivação. A motivação, ela não tem que vir do teu gestor, da empresa, até porque você não trabalha para ele, você trabalha para você, para a sua carreira, para o seu crescimento profissional. A tua entrega dentro da empresa não é para a empresa, não é para o gestor. Ah, Marcelo, assim, não é não. Enquanto você continuar encarando a sua carreira profissional dessa forma, você definitivamente não vai crescer como profissional. Pelo amor de Deus, a partir de hoje já muda. Encara que você trabalha para você, que você se desenvolve para você. E se essa companhia, essa empresa, de verdade não consegue valorizar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, se você está o tempo inteiro ali entregando, inovando, buscando novos conhecimentos, trazendo inovações, aumentando e potencializando a lucratividade dessa empresa, dando resultados com evidências reais, e essa empresa não valoriza você, você não sobe, outra empresa vai. Que tem um dos temas aqui que ele fala: sua demissão é um favor. Nesse caso vai ser. É como se fosse tipo um relacionamento tóxico. Às vezes a gente sai de um relacionamento afetivo, amoroso, tóxico, porque Papai do Céu tem um plano melhor pra gente com uma outra pessoa. Então, às vezes a gente fica ali, poxa, por apego, sair daquela empresa, gostava tanto dos meus amigos e tal. Na verdade é um Papai do Céu dando um livramento. Se você
tiver muita consciência, que essa consciência pela psicologia, na psicologia, é chamada de metacognição. É a capacidade que eu tenho de me autoavaliar, de entender as minhas ações, meus comportamentos, meus sentimentos e fazer uma autoavaliação de forma consciente. Por que eu estou agindo assim? De fato, o que eu falo, eu estou fazendo? De fato, eu estou crescendo, estou me desenvolvendo, estou buscando melhorar? Ou eu só acho, só uma falsa percepção? Quando a gente olha com direcionamento para a verdade, para a realidade e buscando evidências, a gente começa a se comportar como um profissional maduro e um ser humano adulto de verdade, um adulto saudável. Vamos lá. Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Deixa eu usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fico com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Mas então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo Ele não falou que a vida não vale? eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Mas vale é a pena justo ou não? buscar... Discorda do que? É justo penalizar 400 pessoas por conta de uma? Estamos fazendo uma pergunta aqui, né? A pergunta que está sendo feita é pautada na justiça. É justo? A ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou seja, adianta. você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas pra salvar um, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas isso ajudar aí a essas gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então você toma pode. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda ou discorda? Eu discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você tá pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa pra fazer isso pra você. O que produz um número? Não, você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que é produziu. o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá, para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos falar de número de especificamente. 400 pessoas, você tá trabalhando só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa, vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você tá pensando? A gente tá falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor pra aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa pra trabalhar, Claro. certo? Você colocou eu pra sentar aqui do nada. Mas não qual que é o ponto? paraquedas. Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se seu funcionário é adequado ou não pra Mas sua eu não empresa. tenho um Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que Não, precisa. você tem pra seu trabalhar. RH que faz isso. Não, mas Você diga, procura veja, essa pessoa pra fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, Alguma coisa que esse Existe um funcionário não tá contrato. dando certo naquele produto. Se você tem você tem uma empresa, Mas vamos lá. vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ele não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali pra aquela pessoa não produzir. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? você tem razão. E é essa a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é o empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Ah, mas é a mesma pessoa, certo? É um Não, empreendedor. então, exato. Se eu contratei alguém pra trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abro uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só pra achar a pessoa pra mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali, entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, eu vou falar da minha companhia. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano pra ela voltar a produzir? E aí eu volto pra pergunta original. O que é o lucro? O lucro... Ninguém botou uma arma na cabeça do Thales pra ele também empreender, né? Pra ele ter 80 milhões de folha, né? Só tem 80 milhões de folha quem tem uma grande empresa, uma grande corporação, uma grande... O problema de uma empresa que fatura 80 mil não é o problema de uma empresa que fatura 80 milhões. Alguém ficou com pena do Thales? Eu não. Ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu tô usando meu exemplo, mas pode usar de fábrica. Se o gestor, se você é líder, se você é gestor de algum departamento, e você tem pena mesmo, de desligar uma pessoa que ela não... Depois de muito feedback, depois de muita tentativa, depois de buscar desenvolver essa pessoa, treinar, conversar, explicar, essa pessoa insiste em continuar se comportando da mesma forma, é injusto com quem se comporta da forma adequada. Uma pessoa que chega atrasada, uma pessoa que não cumpre a norma de conduta da empresa, se essa pessoa não é penalizada,
se não é dado um feedback negativo para ela, para que ela melhore, para que ela se corrija, as que estão chegando no horário, vocês acham justo? E aí, isso daí é só um ponto que acaba refletindo em outros aspectos. Quando uma pessoa está do lado, ela produz mais, executa as mesmas atividades, uma produz mais, ou executa uma atividade que depende da outra. Por exemplo, imagina numa linha de produção que tá aqui, por exemplo, para colocar essa gosma aqui nesse potinho. Aí tem a pessoa que vai pegar a gosma, que vai vir e vai colocar aqui no potinho. Se a pessoa que prepara esse produto, ela não está sendo eficiente, não está dando o máximo dela ali, está executando de qualquer forma, não está dando resultado, está sendo ineficiente, já foi conversado, já foi treinado, ela continua impactando lá no final, lá na ponta, ela vai colocar em risco também os resultados da pessoa que está do lado dela. Até o engenheiro de produção identificar esse gargalo, as duas já foram demitidas. Então, sim, às vezes, em situações como essa, o gestor ele tem que ter um posicionamento mais enérgico e desligar. Que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Mas se a pessoa que não está entregando resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando... No mínimo resultado. Eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente pra Eu tô gerente de assumindo vendas que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando de... Exatamente, a gente tá falando realmente mas de pessoas que tá... do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, exatamente. Mas não é sobre isso, porque 15% ao ano eu deixo o CDB do banco. Esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento. 15% ao ano, eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar quem vai empregá-los, certo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo... Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, que já até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, os demais continuam isso. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. Eu vou te dizer, você tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. O empresário nunca quer perder a empresa dele, como o CLT também não quer perder o emprego dele. Mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado,
O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Tudo bem, cara? Prazer. Qual é seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você tá pronto, você entregou teu currículo, você tá pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não tá preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê? Vocês acham que uma pessoa sai pronta de uma faculdade, de uma escola técnica, esse profissional ele sai pronto já para assumir um cargo? Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Eu me formei em engenharia mecânica. Eu saí da faculdade, saí da UFPA. Eu já estou pronto para assumir uma gerência de manutenção? É óbvio que não. É óbvio que não. No máximo que eu vou pegar um assistente de manutenção, ser ali cordinha sombra de um supervisor de manutenção, aprender com o cara, que na maioria das vezes o supervisor de manutenção é um técnico, para eu poder entender como é que as coisas funcionam dentro da indústria, dentro da empresa, para depois, mediante meu esforço, meu desenvolvimento, como eu entendo, como eu peguei a lógica do negócio, como que a empresa funciona, eu já estou inserido na empresa, no mercado de trabalho, já sei como é que a empresa funciona, aí sim, eu consigo ser promovido, já com a experiência, né? Mas somente um certificado. O diretor do LinkedIn falou isso. Que hoje, ter um certificado, ter um diploma é o mínimo. O que vai diferenciar você é a sua capacidade de solucionar problemas. Bora ver o que o Thales falou. Nesse momento. Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração, então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara, o sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias. O que ele falou aqui? Que pra ele que é um gestor, é dono de uma grande empresa, de uma grande companhia, o que vale pra ele na hora da contratação? Ele falou aqui, pouco importa pra mim o teu currículo acadêmico. Pra mim importa o que você sabe fazer, qual é a tua experiência, quais são os problemas que você resolve. Porque, vocês não concordam comigo? Existem muitos administradores, muitas pessoas formadas para administrar empresas, mas todas essas pessoas têm a capacidade de solucionar e de resolver os mesmos problemas? Se fosse assim, todo mundo seria gestor, coordenador, gerente administrativo, e essa não é a realidade. São poucas as pessoas que conseguem ter esse crescimento profissional, porque focam não somente no currículo acadêmico. O currículo acadêmico, a formação é o mínimo. O diretor do LinkedIn falou e agora o Thales está falando aqui comprovando isso. E se você é um profissional que tem experiência na área, é um profissional experiente e competente, e você está precisando ter um certificado para concorrer, que o certificado é o mínimo, para concorrer e participar de processos seletivos, e você tem a competência de resolver problemas, de solucionar problemas, porque você tem experiência, você tem competência, mas a empresa está exigindo esse diploma no teu currículo para você poder participar como pré-requisito de um processo seletivo, eu vou te apresentar agora a certificação por competência profissional. Em algum momento da história, realmente o currículo te garantia algum lugar no mercado. Esse tempo passou. O Thales, ele trabalha com educação para empresários. Ele não olha muito
pro currículo acadêmico. Ele quer saber o que você já fez na vida, o que você tem de experiência, se você é um profissional experiente e competente, se você resolve problemas. Só que em algumas empresas, em algumas organizações, companhias, essas empresas, como são um pouco mais tradicionais, elas exigem um certificado, uma comprovação de que você tem aquelas habilidades. Mas se você já é um profissional experiente e competente, se você já desenvolve esse trabalho e ainda não tem um certificado, e você está concorrendo a uma vaga de emprego, quer crescer profissionalmente, você trabalha em uma empresa mais antiga, uma empresa um pouco mais tradicional, você trabalha em uma empresa mais tradicional que exige essa formação, que exige essa formalidade de ter um certificado, você, com a sua experiência profissional, a sua competência profissional, pode ser transformado em um certificado técnico que vai validar e reconhecer todos os anos dedicados ao trabalho. O seu momento como profissional, sua dedicação ali como profissional, colocando todo o seu empenho para crescer profissionalmente, todo o conhecimento que você adquiriu, teórico e prático, porque não existe a menor possibilidade de você desenvolver uma habilidade prática sem ter uma capacidade cognitiva teórica para estar executando aquilo na prática. Isso é insanidade quem fala isso. Ah, o cara tem experiência prática, mas não tem teoria. Como assim? Isso não existe, tá? Então, se você é um profissional que tem experiência na área, é um profissional experiente e competente e precisa de uma certificação, porque ter o certificado é o mínimo, como o Tade está falando aqui, ele pouco olha, para ele pouco importa o teu currículo acadêmico, as tuas formações. O que importa para ele é a tua experiência, o que você viveu, o que você tem de competência adquirida, que vai trazer para agregar e resolver problemas dentro da empresa dele, aumentar a lucratividade, reduzir custos. E isso é certificação por competência. Ele está rotulando aqui o que significa e a importância dos profissionais que fizeram a certificação por competência. Presta atenção. E ó, se você tem experiência na área, essa experiência ainda não foi devidamente comprovada, mas você tem experiência, você é um profissional experiente e competente, essa experiência você consegue comprovar, saiba que com até 20 dias você pode tirar o seu certificado técnico com o Grupo Educacional IETAM. É a maneira mais rápida e segura hoje em certificação por competência. Vou falar mais uma vez. A certificação com o Grupo Educacional IETAM é a maneira mais rápida e segura que você tem para ser técnico. Toda e qualquer outra possibilidade de outra forma, com outra instituição, eu não garanto a segurança. Porque se fosse seguro, eles estariam produzindo conteúdo assim como eu estou aqui agora. Eu não estou falando nem dos outros benefícios que você vai encontrar fazendo a certificação conosco. Então, se você tem experiência na área, essa experiência é comprovada e você não é técnico, já manda mensagem pra gente, deixa aqui nos comentários, fala eu quero. Entre em contato no nosso Instagram, @Grupo IETAM, segue a gente lá, manda mensagem, fala, poxa, tem experiência, eu vi esse vídeo no YouTube. Você precisa ter experiência na área, ensino médio completo, ser maior de idade e quando você dá entrada na sua certificação, são 2 etapas, você passa por uma avaliação documental, em seguida, estando apta nessa avaliação, você vai fazer uma prova teórica. Nós vamos aferir o seu conhecimento teórico e prático. Logo em seguida, você vai estar apto a ser certificado por competência. Então, se você quer crescer profissionalmente, você precisa desse reconhecimento formal, você precisa disso para participar de um processo seletivo, para você ganhar mais, para você abrir a sua empresa, para você emitir um termo de responsabilidade técnica, assinar projetos. Se você precisa, tem experiência, tem o pré-requisito, não deixa para depois. Clica no botão abaixo, manda mensagem aqui no YouTube, vai lá no nosso Instagram, manda no direct e entre em contato com a gente, não deixa para depois. Se você tá vendo esse vídeo aqui e falou, poxa, eu vi o vídeo lá do YouTube, lá do Marcelo comentando aquele vídeo do Thales Gomes. Se você viu esse vídeo, tá ouvindo aqui, quero que você grave a tela, bata um print, mande pro meu time, que quando chegar esse print pra mim, você vai ganhar um desconto exclusivo. Só você vai ter esse desconto, tá? Então, já garante a tua certificação agora. Bate um print, lógico, eu vou continuar comentando aqui para você poder aprender, mas bate esse print agora e já manda mensagem lá no nosso Instagram. Fala, olha, o Marcelo disse que eu ia ter um desconto exclusivo, só meu, que eu assisti o vídeo até aqui. Fechou? Tamo junto, vamos continuar. Aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica que você tá me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem pra entregar. Então, muitas vezes, você começava a usar o teu exemplo. Não tô nem aí se você é PhD ou não, eu quero saber o que você tem pra entregar. Certificação por competência. Como o Office Boy vai te permitir aí, tendo contato com
companhias ou nas áreas da companhia e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo pra você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas e tem uma história super bacana que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir para fazer um pouco a mais. Ele saía sem caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Tudo bem, mano? Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí... Eu quero pedir para que vocês observem, além das entrelinhas, comunicação não verbal, posicionamento de cada pessoa que está conversando com o Thales. Se vocês prestarem atenção nesse rapaz, eu acho que o nome dele é Davi, a forma como ele senta retraído, afastado da mesa. Se vocês olharem pro Thales, ele tá sentado aqui, ó, posicionado pra frente, interessado, disposto, com postura de enfrentamento. O Davi, se eu não me engano, nem contato visual ele faz com o Thales, ele fica devagando, olhando para outros lugares. Tonalidade de voz baixa e presta atenção no que ele vai falar aqui. Você é demitido por alguma coisa, de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes... Ó, presta atenção como eles estão, ó. O Thales está sentado ereto, posicionado para frente, e o rapaz, o Davi, com os ombros para frente, afastado da mesa, falando baixo. Isso tudo é observado e percebido e avaliado nas dinâmicas de grupo. Como você se posiciona, comunicação não verbal. 70% do impacto da nossa comunicação é não verbal. Então o impacto da tua comunicação é 70% tudo aquilo que você não fala. E o nosso sucesso profissional, afetivo, está diretamente ligado ao que sai e ao que não sai da nossa boca e a nossa forma de comunicar. Pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego, é só ter força de vontade, não é? Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, um currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você tá falando que tem uma escassez de trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego, não. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, o turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de... Ou seja, existem muitas demissões, se a gente for comparar, e a taxa de desemprego ela é menor. Então, é contraditório dizer que falta emprego. Na verdade, se nós formos olhar para números, faltam profissionais qualificados, engajados, comprometidos, que querem crescer profissionalmente. E se você quer crescer profissionalmente, quer ir para um outro nível profissional, não quer fazer parte dessa roda dos demitidos, eu te convido a conhecer a nossa formação completa, com foco em potencializar a tua carreira profissional, que é o acelerador de carreira profissional. Dentro desse treinamento, desse curso prático, a gente vai te direcionar. Se você está desempregado e quer se empregar o mais rápido possível, tem o passo a passo lá. Se você está empregado e quer crescer profissionalmente, quer ser promovido, quer ganhar mais, tem um passo a passo lá dentro. Se você está trabalhando em uma empresa, quer sair dessa empresa, já não faz mais sentido para você, e você não quer manchar sua carreira, quer sair de uma forma mais adequada, mais leve, com mais consciência, tem o passo a passo lá dentro. E o que você tem que fazer, como planejar essa saída, como executar essa saída, para que você não sinta tanto. E se você já está num nível de pensar em empreender, você já olha para você e fala assim, poxa Marcelo, eu intraempreendo, eu já faço o que tem que fazer na empresa, eu já dou conta de ter a minha empresa, porque eu não preciso de um gestor, uma pessoa para estar falando o que eu tenho que fazer, eu já faço, já dou resultado, eu vou ter esse mesmo comportamento empreendendo. Lá dentro também vai ter um passo a passo, do zero até você começar a ter o seu faturamento como microempresário, pequeno empresário. O nome desse treinamento prático é Acelerador de Carreira Profissional. Se você quer ter acesso, vai lá no nosso Instagram, no link da bio, tem a nossa landing page do Acelerador de Carreira, clica lá e faz a tua matrícula. De 497 tá por apenas 197. 197 para mudar o futuro do... Só um segundo, Castanho. Para mudar o teu crescimento profissional, o seu futuro profissional. E aí eu te pergunto, o que que você vai ser daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, se você não tomar essa decisão agora de fazer a sua certificação por competência e de entrar para o acelerador de carreira profissional? O que que você vai perder? O que que você vai deixar de ganhar? Como é que vai estar a sua vida? Se você quer empreender, se você quer crescer profissionalmente, se você quer ser promovido, se você quer mudar de empresa de forma
mais consciente. Eu tô falando pra você que lá tem o passo a passo, o caminho das pedras, o direcionamento correto. Acelerador de carreira profissional. Lá no link da bio do Instagram, você clica, vai estar a landing page, você entra, lá no final vai ter o botãozinho pra você comprar. De 497 tá por 197. Você vai me agradecer, tá dado. Aproveita enquanto eu não aumento o preço desse treinamento. Porque todo mês tem atualização e nós estamos deixando ele cada vez mais completo, cada vez mais robusto. E daqui a pouco não vai mais fazer sentido ele tá custando somente 197. Não perde tempo, vai logo lá e garante a tua vaga. Emprego. Então tem muita rotatividade. Talvez isso é um grande problema também. Mas na verdade é uma oportunidade pra quem tá buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você tá pegando uma experiência pessoal que infelizmente você tá tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos no Brasil, talvez não tenha exatamente o que você quer. Emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu tô falando pela minha experiência. Qual que é o teu caso? Qual que é a tua profissão? O que você tá buscando? Eu tô fazendo gestão de RH, tá bom. E trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, porque eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas. Presta atenção, pra mim não faz sentido. Ele entrou em vários cargos temporários, em vários empregos temporários, e ele não queria ser desligado. Mas se o contrato é temporário, aí ele queria um feedback, porque ele foi desligado, porque no momento da contratação já falou, você tem 3 meses aqui dentro. Deu 3 meses, tchau Davi. É Davi o nome dele? Tchau Davi, obrigado. Era temporário. Como assim? É igual tu começa a te relacionar com uma pessoa, tá ficando, uma ficante. E essa ficante, ela vai viajar daqui a 4 meses. Ela fala pra você assim, meu amor, daqui a 4 meses, eu tô indo embora. Vou pro outro país. Você tudo bem. Vai, se apaixona, gosta da pessoa, cria vínculo. Deu 4 meses, ela avisou no início que ela ia embora. 4 meses ela, vai embora. Poxa, eu fui abandonado? Meu Deus do céu, pensei que eu fosse casar. Como assim? Ela falou que ela ia embora com 4 meses. É igual aqui o caso do rapaz. Era um contrato temporário. Ele queria casamento. Ele tá dizendo que o contrato é temporário. Como é que ele quer um relacionamento eterno? Às vezes a empresa faz esse tipo de contratação em períodos de alta demanda. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Ano Novo. Acabou aquele período, a empresa não vai conseguir não vai conseguir ter recurso para manter aquele quantitativo todo de funcionários. Só faz sentido essa contratação naquele período, pô. É falta de inteligência. Sei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa pra sempre. Thales, deixa eu te falar uma coisa. Tu pegou pressão desse cara. Aqui. O contrato, tem que prestar atenção, pô. O contrato é temporário. O gestor vai dar feedback de quê? Se ele já falou no início que ele vai demitir, que são 3 meses, pô. E nenhuma empresa contrata querendo demitir. Nesse caso, a empresa contratou sabendo que ia demitir. Porque eram 3 meses. Parece conversa de bêbado pra delegado isso daqui. Esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que é, existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Lembra disso. Pega seu nome? Vou dar um toque pro Davi. Fala, Davi. Procura emprego que não seja temporário. Meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente? Não, você não trabalha com empresário, você trabalha pra você. Segundo, tem gente que trabalha muito, na verdade pensa que trabalha muito. Você acha uma pessoa super ocupada, na verdade ela só não consegue priorizar as atividades. E às vezes não, na maioria das vezes a pessoa faz atividades da cabeça dela sem fazer um negócio simples, básico. Sentar na frente do gestor e falar assim, meu chefe, o que é importante pro senhor? O que o senhor quer que eu faça aqui? O que é prioridade? A pessoa não pergunta. Aí ela faz o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer, o que ela acha que é importante. No final das contas, não deu nenhum tipo de lucro, resultado positivo, nem reduziu o custo, mas botou a mão na massa ali, fez um projeto, uma planilha, que às vezes nem era necessário. O gestor vai olhar e falar assim, não pedi isso, não queria isso, mas a pessoa ficou lá trabalhando 14, 18 horas por dia. Você precisa ser estratégica. Isso você vai aprender dentro do acelerador de carreira. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia, né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa
casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor Você sombra acha de dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí fica ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela com... pode mudar de emprego, ela pode procurar um Mas lugar a onde gente tem acabou um de home falar que office, tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá Não, difícil arrumar emprego. não é verdade. Tem Não é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover, eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, que todo mundo teve problema pra arrumar emprego. Não, de verdade. A conversa dessa galera aqui é bem de bêbado pro delegado. Porque o cara, ele queria o emprego dele pro resto da vida. Ao invés dele fazer um concurso público, ele faz o quê? Ele vai atrás de uma vaga pra ir trabalhar temporário. Olha só, em todos os empregos temporários que eu fiz, eu fui desligado. E aí a culpa é da empresa, a culpa não é minha. Ah, é a outra guerreira aqui, meritocracia, porque não sei o que, porque o CLT... Não, mas eu não tô procurando emprego, eu não quero emprego. Meio estranho esse negócio aqui. Botaram o Thales... será que é tipo aquele programa do Silvio Santos? Um empresário versus 30 atores? A gestão de expectativa, o que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é alguém que entregue valor pra companhia dele. Ele quer pagar bônus pra isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você Não entra, é verdade. Eu É o que faço tô isso. falando, eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Só que pra ser sócio de um empreendedor, é ter que fazer o que ele faz. Não ter final de semana, dormir pouco, abdicar de momentos com a família. Porque se você tá me ouvindo aqui, você quer empreender, conheça as regras do jogo antes de você começar a jogar. Depois fala, eu não queria isso. Eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada pra aquela vaga específica, É entendeu? porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, eu sou A contratada. tua vida permite porque você Sim, tem formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar pra outra empresa. Eu posso empreender, mas pra ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí um você valor tem razão. específico. Eu posso. Hoje eu faço isso, Olha eu o sou dado que eu vou te artista, dar. por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim, Lula. Você disse pra mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média, você fatura por mês? 500 milhões por ano? Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. É, ué. 80 milhões por mês você paga de... Não, 80 milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende o do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é empreendedor, quero Tá saber bom, esse dado. eu vou te dar um dado, você vai Me ficar dá. chocada. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó, Então, cara, vai ser CLT, lê velho. pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de... É de 9 de 10 de 2023. 2023. Não, é 2 anos já quase. Manda o nome da música agora. Obrigado, tá? Tem, irmão? Como é que é seu nome? Lucas, prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale a numa pena, se der empresa... certo. Né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço pra mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto. Você Ué. abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar seu outro. talento, pô. É, não é? seu talento operacional ali, Mas fazer é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? Olha só. O que o empresário ele quer para que você seja promovido, para que você cresça? Ele acabou de dar um indício aqui. Se você gerar mais dinheiro, ele não vai querer te mandar embora. Ele vai querer que você suba, porque ele vai querer que você pegue e ensine para outras pessoas aquilo que você está fazendo. Multiplique aquele conhecimento. Então, Marcelo, como é que eu faço para ser promovido? Redução de custo e aumento de faturamento. Você desenvolve seu talento através do trabalho, executando aquilo que você tá fazendo, olha. Ah, mas eu não trabalho com venda. Toda e qualquer função dentro de uma empresa pode trabalhar em prol de redução de custos ou aumento do faturamento, de forma estratégica e intencional. Confia que é isso aí. Bora, Tati. Em outro momento, você ia ter que ir pra uma pós-graduação, pra aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight pra eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI pra fazer essa análise pra você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz análise pra você, isso vai ser bom pro negócio, e é bom, falar, parabéns, irmão, continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você tá fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro.
E eu preciso de pessoas que me ajudem. No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que... Enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali dando um jeito. Pra eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae, só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e ao pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas brasileiras, Eu faço faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente você, eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando operacional, a gente faz o mínimo ali, por quê? Não importa. Porque você escolheu fazer o mínimo. Se tu quiser de fazer o máximo, tu vai fazer o máximo. A gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, o pior é quando tem deixa eu falar uma nariz parada de empinado verdade ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque pra empresa, se você tá fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando tava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui Te funcionário. dê a oportunidade de se conhecer e, sobretudo, conhecer a sua potência. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite na época que eu tava fazendo e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando tua empresa, não. Não tá enganando teu patrão, Entendi. não. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Tamo junto, meu brother. O terceiro tema é: a culpa da demissão é sua. Oi, meu irmão. Tá bem buchido, hein, moleque? Isso daqui volta no que eu falei anteriormente. Às vezes, nós temos uma falsa sensação, uma falsa percepção de que a gente tá produzindo muito, tá fazendo muito, tá entregando pra caramba. Mas nós temos que ter uma visão mais estratégica, saber exatamente o que o nosso gestor quer, o que ele considera como produtividade, como entrega. E é nisso que você vai focar. Aqui ele tá falando, eu trabalhava muito, me dedicava muito. Uma pessoa que não fazia nada, pode ser que essa pessoa fizesse muito, ele só não tava vendo. E o que ela fazia era direto ao ponto, de forma estratégica. Assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da empresa. Puxava saco, que conseguiu galgar o caminho Cara, dele. eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que acontece. Ou seja, você tá me dizendo, cara, eu trabalhava muito. E tem um outro dado, tem um outro fator aqui. Imagina que existe uma fábrica e essa fábrica, eu assumo uma função que eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó. Os produtos estão passando e eu tenho que fazer esse movimento aqui. Não vai. Tá. Os produtos estão passando e eu tenho que fazer esse movimento aqui. O dia inteiro. Se eu faço esse movimento com muita rapidez, com muita precisão, e somente isso, o meu gestor vai querer que eu fique lá para sempre. Como é que eu faço para sair de lá, Marcelo? Eu tenho que fazer isso muito bem, mas também trazer inovações estratégicas, movimentos estratégicos, olhar com o olhar de dono, intraempreender enquanto eu estou fazendo a atividade que me foi delegada. Trazer otimizações e melhorias para essa linha de produção, para minha linha de produção, e depois replicar para outras. Isso é um exemplo. Mas se você é muito bom em uma única coisa e é um trampo extremamente operacional e você é muito bom somente naquilo e você se limita nesse movimento extremamente operacional, você vai ficar nesse cargo por muito tempo e outra pessoa vai ser promovida, porque vai ter mais habilidade de gestão. Muito bem, eu me esforçava a fazer mais do que era pedido. Sim. E eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim. Todas as empresas não que é verdade. eu A minha não é assim. que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Vamos lá, eu vou discordar de você novamente, Tá bom. porque temos 20, eu sou um dos 28 desempregados aqui com uma aparência diferente, cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você tomou esse feedback, você não aparenta Exato. bem? Não, depois de 10 meses, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo Certo. que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu posso ou pegar demitir. outro Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai 10 meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso pra você na Eu entrevista. sei disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que o você tiver pediu, contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não Existe um contratar. padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer você adequar esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu Não me gosto do meu enquadro, estilo, não eu vou, respeito não a vou opinião. trabalhar naquele ambiente porque eu não sou. Perfeito, então você vai pra outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando. Nós chegamos na metade do episódio, dependendo da movimentação, da aceitabilidade de vocês, dos comentários, das interações, eu vou comentar a outra metade do episódio. Mas o meu recado pra você é o seguinte: esse debate, ele trouxe muitos direcionamentos pra você que é CLT, pra você entender estrategicamente como que um empresário, como que um gestor, o dono de uma empresa trabalha. Aqui, ele praticamente diz o que um colaborador precisa para ser promovido. Se você olhar e assistir esse episódio com um olhar mais crítico e o copo vazio, você vai conseguir tirar vários direcionamentos daqui.
aqui. Em seguida, a gente vai comentar a outra metade desse episódio e trazer mais ensinamentos e mais direcionamentos em relação ao seu crescimento profissional. Até o segundo episódio. Tamo junto. E ó, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Você vai ter aqui muitos direcionamentos pro seu crescimento profissional. Se você quer crescer profissionalmente, vai no link da bio. A gente vai colocar o link também aqui na descrição da landing page do nosso acelerador de carreira, o site, a página do acelerador de carreira, para você crescer profissionalmente. Se você tem experiência na área, essa experiência é comprovada, mas você ainda não tem um certificado técnico, nós entregamos esse certificado para você, reconhecendo e validando toda a sua experiência. Tudo isso em 20 dias. E eu tenho certeza que você vai passar na frente de muitos profissionais que se dizem conhecedores da teoria, mas na prática é uma negação. Você vem com todo esse arcabouço de repertório prático e teórico, vai pra cima e vai conseguir aquilo que você almeja. Tamo junto, não esquece de seguir a gente nas outras redes, Instagram, @Grupo Pietan, e aqui você curte, compartilha e já ativa o sininho, se inscreve no canal para você receber todas as notificações quando a gente subir um vídeo aqui referente a crescimento, desenvolvimento profissional, emocional e psicológico com o Grupo Educacional Ietan. Marcelo Oliveira, diretor de operações, tamo junto.